Volto a dizer, estamos perto de conquistar, mas não conquistamos nada. Conquistaram sim o torcedor rubro-negro, que agora já pensa no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile, sonhando com o título depois de 38 anos. Que cara é essa aí, mano? Renato Gaúcho, que beleza, hein? Você que no primeiro jogo disse que o Grêmio não repetiria uma partida tão ruim como fez no primeiro tempo jogando em Porto Alegre. Repetiu Você... É verdade, é verdade. Não. Você que disse que uma mulher grávida faria gol ontem no Grêmio. Você que disse que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, Renato Gaúcho. Bom, primeiro, humildade não é uma palavra que cabe no vocabulário do Renato, né? O Renato, até depois de tomar de 5, ele continua lá com aquela soberba, aquele peito estufado, aquele nariz alto. Renato Gaúcho, desce do pedestal, meu parceiro. Desce do pedestal. Por mais que o Grêmio tenha feito uma partida abaixo do que se espera dele, do outro lado tinha um time que está massacrando todo mundo, que é o caso do Flamengo, gente. Tem que saber reconhecer, tem que dar o braço a torcer, tem que dar a mão à palmatória. Ontem, quando até um repórter fez uma pergunta, inclusive faltou uma pergunta para o Renato que daqui a pouco a gente pode repercutir, mas um repórter até perguntou, Cícero Melo talvez, falou, pô, você não foi dar a mão pro Jorge Jesus aí depois que terminou a partida? Ele falou, onde você estava no começo do jogo? Eu cumprimentei antes do jogo. Mas é legal, é bacana você reconhecer também o mérito do adversário após o resultado, Renato Gaúcho. Seria bacana, seria uma atitude de grandeza. Você, inclusive, na entrevista coletiva ontem falar, eu achei que meu time jogasse bola. E joga, porque o Grêmio é um bom time também. Mas não dá para comparar com o Flamengo hoje, Renato. Você pode usar como justificativa, talvez, aí, os desfalques que você teve, Luan, Jean-Pierre, mas a sua escalação também foi ridícula, foi patética. Você, quando entra com o Paulo Miranda na direita, tá de sacanagem, Renato Gaúcho. Léo Moura estava sendo preservado todo esse tempo aí para jogar essa partida, e se não fosse o Léo Moura, tem que ser o Galhardo. Você coloca o André para jogar de centroavante e tira o Tardelli do teu time, Renato. O que você quis com isso, Renato? Você deveria ter recuado o Tardelli e ter posto o André, se você quisesse manter talvez um ataque ali, um cara com mais presença diária. Por mais que a torcida do Grêmio pegue demais no pé do André, mas era o que você tinha à disposição. Então ontem você foi covarde no Maracanã, Renato Gaúcho. Você que precisava fazer um gol no Flamengo, até teve uma chance. A primeira grande chance da partida quem teve foi o Grêmio, naquele cruzamento do Everton, que o Maicon chegou batendo ali prensado com o Felipe Luiz. Mas depois disso acabou. O único chute que teu time deu no gol foi no segundo tempo, lá quando o jogo já estava 5-0, que o Everton pega uma bola da meia-lua lá e o Diego Alves espalma para escanteio. O Grêmio foi muito abaixo. Ontem o Grêmio sofreu bullying no Maracanã, Renato Gaúcho. Sofreu bullying. Você poderia ter feito essa crítica. E por falar em crítica, eu não quero pautar ninguém da imprensa, mas faltou aquela perguntinha, né, pro Renato Gaúcho, Calheiros. Quem joga o melhor futebol? Quem joga o melhor futebol, Renato Gaúcho? É o Grêmio ou é o Flamengo? Será que ele ia espanar? Será? Mas faltou essa perguntinha, né? Eu gosto de ver de vez em quando aí, não, sabe, aquele negocinho, aquela provocação. O Renato, assim, a gente admira muito o trabalho que o Grêmio tem feito nos últimos 3 anos, sem dúvida, faz bons grandes jogos, com grandes conquistas e tudo mais. Só que essa postura muito arrogante, o Grêmio falou em arrogância aí, umas semanas atrás, por parte do Flamengo, que eu sinceramente não vi. Existe toda. Lembro. Existe toda o oba-oba do Flamengo, da torcida do Flamengo, isso é outra história, o torcedor faz o que quiser. Mas arrogância, prepotência, isso a gente vê por parte do Renato. Um tempo atrás eu achava que o Renato seria um bom nome, por exemplo, para a seleção brasileira. Eu já começo a achar que não é. Sabe, eu não, por exemplo, eu acho que o Tite já deu o que tinha de dar. Tô falando de seleção aqui porque é uma referência, né? Mas o Renato seria um bom nome para a seleção brasileira por ser o melhor técnico brasileiro, o cara que estava apresentando o melhor futebol, o time que jogava o melhor futebol. Eu já acho que com esse estilinho aí, bicho, não rola. As pessoas no Brasil precisam baixar a sua bolinha. Baixar a sua bolinha. Mano tem toda a razão. Apesar da sacolada que levou ontem, o Renato foi para a entrevista coletiva com a mesma postura arrogante e atribuindo, inclusive, aos milhões que o Flamengo gastou esse resultado. Então, baixa um pouquinho a bola. A humildade, ela sempre funciona, mas, sobretudo, funciona o reconhecimento ao bom trabalho dos outros. E isso o Renato não tem feito, não. Reconhecer o trabalho de ninguém. Daqui a pouquinho eu quero saber a opinião de vocês sobre essa lenda que cai.
Ontem uma lenda caiu. Qual delas? De preservar jogador, de segurar jogador para todos, né? Para seleção, o Campeonato Brasileiro, disputar Copas. Muleta. Ah, Renatão. E tantos outros que seguem. Nosso querido Carille, né? Segue também essa cartilha. O JJ chegou aqui, gente, já mandou isso daí pro espaço. Só para não perder o gancho, o Botafogo no ano passado, o Botafogo tinha dois... Você lembra que eu... Sul-Americana. Muito aqui? Surreal. No Nordeste. Surreal. 2 jogos no Nordeste. Tinha um jogo de Sul-Americana, gente, o Botafogo estava numa reta final de Sul-Americana e poupou jogador para jogar o Campeonato Brasileiro. Por favor, né, gente? Muleta. Não, lembro. Gente, Surreal. Daqui a pouco nós vamos falar disso ou pode falar? Não, vamos falar daqui a pouquinho, porque agora a gente tem números aí das maiores derrotas, né? Isso, porque a gente está falando história, né? Mostramos aqui. O Flamengo cravou na história aí, se colocando entre as maiores goleadas aplicadas numa semifinal de Libertadores. E o Grêmio, olha, é a maior derrota da história do Grêmio na competição. 5-0. O Grêmio tinha levado 5-1 do Palmeiras, se classificou em 95. Foi aquele 5-0 do Grêmio no Olímpico e depois o Palmeiras voltou. Exatamente. 5-1. Agora, falando aqui em goleadas, olha aqui, o Grêmio sofreu 3-0 do Rosário Central. Tinha sofrido, né? Recentemente, 2016. E aí, ó, 5-1. Com o Marco Ruben. Isso, jogando 5-1 levou do Palmeiras naquela ocasião em 95. Isso foi no Parque E Antártico, esse placar foi no Parque Antártico. O Grêmio fez 1-0, gol do Jardel. 1-0. E levou a virada. Foi aquele gol do Jardel que salvou. E ontem levou 5-0 do Flamengo. Jamais tinha levado um placar assim na Libertadores. A Páscoa mudou de período no ano, né? Ontem tivemos uma Páscoa, Outras porque o que houve de derrotas, chocolate no Maracanã, hein? O Grêmio tem um 3-0 em 2011 pro Oriente Petroleiro. Final da Libertadores de 2007 na Bomboneira, 3-0 Boca. Sim. E lá em 98, quando o Vasco conquista a Libertadores, o Grêmio no caminho do Vasco, o jogo foi São Januário. Foi 3-0 Vasco também, mas 5-0 foi o resultado mais acachapante aí que o Grêmio sofreu na competição. Esse 5-0 de ontem foi o 7-1 da história do Grêmio? Praticamente, né? Tanto que é a maior goleada que o Grêmio sofreu numa Libertadores da América, isso daí vai ficar na história do Grêmio. O que também não dá para apagar de fato aí o bom trabalho que vem sendo realizado ano após ano. O Grêmio ele conseguiu chegar na terceira semifinal da Libertadores consecutiva. Então isso também é um feito bacana para um time brasileiro, porque todo mundo sabe o quanto é difícil você conseguir estar onde o Grêmio chegou. Tudo bem, o torcedor tá preocupado, realmente foi um negócio vergonhoso, enfim, a forma como o Grêmio se portou diante do Flamengo no Maracanã foi um negócio para repensarmos. Porém, tudo que o Grêmio vem fazendo ano após ano é um trabalho a ser aplaudido, inclusive o próprio Renato também. Mas vou te falar também, Você acha que encerrou o ciclo? Vocês acham que encerrou o ciclo do Renato? Não. Mas tem uma ressalva aí, mano. Hein? Tem uma ressalva aí, que é o que o Jackson estava falando. O Grêmio, nos últimos 3 anos, ele optou por jogar Copas. Sim. Optou. O Grêmio esqueceu, abriu mão voluntariamente do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 anos. O Campeonato Brasileiro ocupa 8 meses do calendário, né? O que você falou, Jorge Jesus, nesse período muito curto de trabalho no Flamengo, ele está desmontando essa tese de que precisa, de que é mandatório você poupar jogadores, escolher uma competição. Porque sem isso você não vai ter sucesso. Sem isso você não vai ganhar de jeito nenhum e tal. Como é que ele falou? Joga na quarta, descansa na quinta, na sexta e no sábado e corre no domingo de novo. Eu vou dizer que descanso não existe. Aí que ele usou essa expressão, joga na quarta, descansa na quinta, sexta e sábado, corre no domingo. Sempre foi assim. E isso pra mim, essa história de poupar, escolher uma competição, como deu certo em um ou outro episódio, deu certo com o Grêmio lá em 2017, o Corinthians em 2017 também, campeão brasileiro, porque também não disputou nenhuma outra competição. Cruzeiro nas Copas do Brasil. Cruzeiro nas Copas do Brasil. Aí fica a cabeça virar aquela boleta. O Corinthians largou a Copa do Brasil, né? Em 2017. Aquele jogo lá contra o Santos lá. E aí serve como muleta. Muleta mesmo. Pra treinador que não consegue disputar as duas competições. Não, vamos abrir mão de uma e para ganhar a outra. Não precisa. Conversa fiada, conversinha pura. Dá pra jogar tudo direito, com seriedade e
e com trabalho. E o Flamengo está provando isso. E se você puder fazer um adendo em cima dessa declaração do Flavinho, que eu concordo plenamente, eu acho que muitas vezes o jogador ele é fresco sim, e quanto menos ele jogar, melhor pra ele, porque o cara também quer correr que nem louco, muitas vezes aí o cara dá aquele miguezão, e quando você pega um treinador que vem com uma metodologia, vem com uma ideologia diferente do que já é praticado aqui no Brasil, muitas vezes isso daí causa um choque. Eu sempre discuti a respeito disso. Antigamente os jogadores jogavam de terça, quinta, sábado ou domingo e corriam. Hoje o cara joga de quarta, sábado ou domingo, já reclamam e quando joga uma vez por semana também reclama. Mas ó, parabéns, Jorge Jesus, parabéns. Porque você é um técnico que não é frouxo. Aqui no futebol brasileiro, muitas vezes quando faz 1-0, o cara, opa, já fiz 1-0, coloca o regulamento embaixo do braço, recua o time. Você manda pra cima até os 45 do segundo tempo. Parabéns.